Oi, eu sou Gustavo Alberto Lisboa e vou contar um pouco sobre o redesign do documento do Salão de Extensão da URGS. A justificativa porque eu escolhi esse tema foi porque eu tive que ver esse edital e eu posso dizer para vocês que foi uma experiência muito penosa, principalmente porque eu sempre esquecia da data final de inscrição, então eu tive que olhar muitas e muitas vezes. E é impressionante porque eu nunca me lembrei em que parte do texto ficava, porque era completamente no meio, sem nenhum sinal assim de onde que seria. Então pra mim foi bem difícil. E como dá pra ver aí, esse edital aí, eles gostaram bastante de ser um bloco único de texto com muito poucos separação entre os parágrafos, com pouca hierarquia. Vamos dizer que eles não pensaram um pouco no usuário de quem ia ler isso, né? Imagino para um professor um pouco com mais idade, deve ser bem complicado de conseguir ler isso daí. O objetivo, né, é reformular o edital para que dê uma cara nova, que seja mais fácil a leitura, que facilite a experiência para o usuário e que seja focado nos discentes docentes da faculdade, né, que são o meu público-alvo. Então, pensar também no público que vai ler e o que eles querem saber, né? E a relevância desse tema no Brasil, porque só de concurseiros há 10 milhões de pessoas, 200 mil pesquisadores e 5.600 pesquisadores bolsistas só na URGS. Então, é muita gente que tem que passar lendo editais, editais, editais. E para mim é uma experiência horrível e eu espero que no futuro as pessoas pensem um pouco mais em quem tem que ler aquilo depois. Analisando os similares, a gente vê que realmente não há muito uso de formas gráficas para dar mais visibilidade, dar mais hierarquia. O da esquerda ali percebe-se que ele já tem um pouco mais de quebra do parágrafo, dá para ter uma tipografia melhor, tem um pouquinho de hierarquia e dá para ler bem. E enquanto da direita, ele usa um pouco mais espaçamentos, abre um pouco mais e faz o uso da bendito, quer dizer, cronograma, que salva muito tempo. E espero que no futuro todos os editais tenham, porque é muito melhor do que ficar procurando num texto corrido. Enquanto esse da USP, não me lembro direito qual que era o evento, ele faz um jogo um pouco diferente com as informações. Ele coloca todas como item e numera todas. E então acho que eu achei uma coisa meio criativa, porque tu consegue bater o olho e saber qual que é informação subordinada a qual e qual que é superior a qual. Então, isso de certa forma funciona bem. Mas acho que poderia ter tido mais espaçamento, poderia ter dado mais hierarquia para algumas informações, porque ainda é difícil se orientar por ele. Enquanto o meu documento final, eu infelizmente não vou poder mostrar todo porque são 8 páginas, mas vai estar disponibilizado no Padlet. E, e então eu quis abrir bastante o espaço, eu aumentei bastante o tamanho da tipografia para que quando fosse visto num computador que fosse fácil de ler as linhas, né? Porque às vezes coloca uma tipografia tipo um Arial 11, fica muito difícil de ler. Então eu joguei bastante com as cores para dar mais hierarquia, numerei tudo que eu conseguia e eu fiz um sumário no início que alguns usuários agradeceram muito, que facilitava para eles. No teste com usuários, foi feito de uma forma diferente, porque eu mostrei os dois, tanto o original quanto o redesign para eles, meio ao mesmo tempo. Então ia revezando de um ou outro. Então, se tu, por exemplo, visse uma informação no documento original, tu já saberia mais ou menos em que parte do redesign ele estaria, porque eu seguia meio que a mesma ordem do texto. Então isso influía muito no tempo da resposta, porque você já tinha visto num edital, no outro tu ia achar muito mais rápido. E assim, por isso que eu separei como primeira resposta e segunda resposta. Se tu vê aqui em todas elas, menos na 2, o redesign foi superior com os usuários para encontrar as informações.
E menos na segunda, mas é um fato curioso que se mostrou aí, porque eu inverti com a ordem do texto original. Eu coloquei um pouco depois a informação da pergunta 2. Então por isso aí apareceu um tempo maior para os usuários achar. E principalmente com a segunda resposta. Então eles olhavam primeiro no documento original e quando iam para o redesign, eles achavam que estaria no mesmo lugar do original, mas ele estava em outro. Então isso foi um fato interessante que deu para perceber. E foi interessante também, por um lado, alguns usavam o sumário para ver que parte do texto aparecia informação, mas muitos usuários só passavam o olho e nem prestaram atenção nisso. Então, talvez aí seria um fato que poderia focar um pouco mais ali, de dar mais visibilidade ali no sumário. Mas é isso. Muito obrigado a todos.